Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma retomada das atividades da semana passada, tá? Eu vou começar falando um pouquinho do diário pessoal ficcional. Bom, eu recebi os arquivos, baixei, né, e fiz uma correção por amostragem. O que eu quero dizer com isso? Eu não consegui ler e comentar, né, não vou conseguir tecer comentários individualizados. Então eu li e vou fazer um comentário mais geral. Bom, dos relatos que eu consegui ler, o que eu notei foi que muitos de vocês fizeram o vídeo de apresentação da personagem muito mais detalhado e de forma muito mais rica do que efetuaram a escrita desse primeiro relato. A apresentação das personagens acabou ficando mais acanhada na forma escrita do que no vídeo. É, Fiquei pensando que isso pode ser um pouco natural, porque no vídeo a gente acaba se empolgando um pouco mais, mas como o nosso objetivo é levar esse projeto de escrita desse diário pessoal ficcional até o final do ano, a gente precisa se comprometer um pouco mais com a criação, o desenvolvimento dessas personagens na forma escrita. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu desenvolvi o que seria o primeiro relato da minha personagem ficcional. Lembra que eu apresentei minha personagem ficcional, que é baseada na personagem de uma série que eu gosto muito? Então, a Rory Gilmore, eu fiz a apresentação como se fosse o primeiro dia que ela estivesse escrevendo no diário. Então, eu retomei a apresentação dela de forma mais indireta, né, para não ficar aquela coisa meio óbvia, meio forçada dela falando todas as características dela, né, mas fiz com que essas características aparecessem ali no texto e dei a explicação de por que ela estava decidindo escrever, começar a escrita de um diário. Isso também faltou em alguns relatos, não ficou muito claro porque que a pessoa, né, a personagem estava iniciando a escrita do diário pessoal, tá? Então isso é importante que vocês leiam a ficha que eu preparei, né, o gabarito que eu preparei sobre essa atividade e que vocês retomem o relato de vocês corrigindo e aperfeiçoando esse relato, tá? Para quem não realizou essa atividade, a boa notícia é que essa semana nós não vamos trabalhar com o diário pessoal ficcional. Então, se você está com isso atrasado, você pode recuperar esse tempo perdido nesta semana, porque na semana seguinte nós já voltamos ao projeto. Tá? Esse projeto vai funcionar dessa forma. Em algumas semanas nós não vamos desenvolvê-lo, em outras sim, porque como ele é um projeto de fôlego, né, é de agora até o final do ano, nós também não precisamos assim, custe o que custar, escrever nesse diário toda semana, né, para a gente também não ficar muito sobrecarregado. Outra coisa que eu fiz nessa ficha de gabarito da atividade do primeiro relato pessoal da personagem ficcional criada por vocês, eu coloquei ali as principais características do gênero textual do diário pessoal. Vocês levantaram grande parte dessas características no fórum de discussão do gênero na semana passada, né? A questão da importância de colocar a data, os relatos são feitos em primeira pessoa, eles são subjetivos, trazem a visão de mundo desse autor. Ah, o autor escreve ali de forma totalmente transparente, porque ele tem a segurança de que aquilo não vai ser lido por ninguém, né? É um texto confidencial, enfim, uma série de coisas. O autor despede-se do diário, ele usa vocativos, né? Tem apelidinhos, nomes para o diário e etc. Então eu retomei também essas características porque alguns de vocês deixaram de colocar a data ou deixaram de fazer a saudação final. E aí vocês também olhem essas características e retornem ao texto de vocês para ver se faltou alguma coisa e já completar, já deixar tudo certinho. Tudo bem? De forma geral, eu gostei muito dos relatos.
Eu só achei que podia ter aparecido mais características das personagens, isso também de forma geral, mas nada que a gente não possa consertar agora, tá? Eu decidi que eu vou escrever o diário junto com vocês, então eu vou também escrever o diário ficcional, o diário pessoal ficcional da Rory Gilmore. Espero que isso os ajude também. E eu tô adorando fazer essa atividade, então. Bom, pessoal, a outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a atividade Quarentena Tem Cheiro de Quê? Essa atividade, eu adorei o resultado. Os textos ficaram lindos, gente. Eu fiquei emocionada. Alguns de vocês eu nem desconfiava que tinha essa veia poética tão potente e fui descobrir ali na minha leitura. Outros com grande senso humanitário, discutindo o quão difícil deve ser para as pessoas que têm uma situação mais precária de vida, às vezes não tem nem um lar para passar a quarentena, né? Questionando um pouco a nossa mania de reclamar de muitas coisas, sendo que nós somos sim privilegiados porque temos uma família, porque temos um lar, porque temos quem cuide da gente, né, quem nos apoie nesse momento. Então eu gostei muito da atividade, mas não pude deixar também de perceber, pessoal, que vocês estão escrevendo de uma forma muito solta, o que, se por um lado é bom, porque vocês não se preocupando tanto com a forma, focam-se no conteúdo e esse conteúdo tem ficado realmente muito bom, também ao mesmo tempo a gente não pode deixar escorrer solto dessa forma porque estamos numa aula de português. Então, eu vou pedir para que vocês voltem aos textos de vocês essa semana, prestando muita atenção em duas questões, tá? Não vamos, assim, abrir demais, senão também a gente não consegue cumprir o objetivo da atividade. O objetivo da atividade é voltar a esse texto que vocês produziram e rever toda a parte de pontuação e acentuação, tá? São coisas completamente diferentes e o que as diferencia é um acento. E a gente precisa colocar esse acento, tá? Porque senão fica muito difícil a leitura. Eu tenho que retornar muitas vezes e assim, a gente está pensando num leitor presumido que sou eu, a professora de português, mas existem outros leitores que poderiam simplesmente não compreender o texto, né? A falta de pontuação também deixa o texto bastante confuso, né? Os períodos ficam muito longos, a gente às vezes não consegue entender do que a pessoa tá falando exatamente e é simplesmente porque falta uma vírgula, falta um ponto final, falta uma interrogação, um ponto de interrogação, né? Então, eu também preparei uma atividade que está aqui na aula de hoje. Então, tem o gabarito do texto, da quarentena tem cheiro do quê? Então, eu comento ali o que eu achei de forma geral dos textos, que é isso, eu achei muito bom, muito bons, na verdade. E faço um texto modular, né, meu, dizendo quarentena tem cheiro de quê para mim, a partir do meu ponto de vista. E um dos parágrafos desse texto eu deixei sem nenhuma pontuação e sem nenhum tipo de acento. E a tarefa de vocês vai ser corrigir esse texto, né? Esse parágrafo e me enviar. E a partir da correção que vocês fizerem desse parágrafo, eu quero que vocês voltem ao texto de vocês e corrijam o texto de vocês. O texto de vocês não vão precisar me enviar. É para vocês que vocês estão fazendo isso, né? Deixar o texto coerente, coeso, bem organizado em termos de pontuação e acentuação. Tá bom? No próximo vídeo eu vou dar uma devolutiva sobre a atividade de gramática.